Oi, hoje a gente vai conversar sobre um assunto super importante: o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. É uma data que, sabe, convida a gente a abrir a mente, o coração e entender um pouquinho melhor o que significa viver no espectro autista. E tudo começa com essa data aqui, 2 de abril. Mas por que esse dia especificamente? O que ele tem de tão especial? Pois é, essa é a grande questão. E a resposta, olha, vai muito além de ser só mais um dia no calendário. É, na verdade, um chamado mundial para a gente refletir e, mais importante ainda, para a gente agir. Então, o dia 2 de abril foi escolhido oficialmente como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o objetivo é bem simples, mas ao mesmo tempo super poderoso: fazer com que a sociedade entenda melhor o que é o transtorno do espectro autista, o famoso TEA. E claro, para a gente poder conscientizar, o primeiro passo é entender do que estamos falando. É super importante já começar com a informação certa, sabe? Para quebrar alguns mitos logo de cara. E o ponto principal é este: autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, não é uma doença. Então, vamos lá. O TEA, o transtorno do espectro autista, é essa condição que influencia a forma como a pessoa se comunica, como ela interage com os outros e até como ela enxerga o mundo ao redor. E essa palavra espectro é fundamental para a gente entender. Ela está aí para mostrar que não existe um jeito único de ser autista. Pelo contrário, cada pessoa no espectro é um universo, sabe? Com suas próprias características, seus próprios desafios e, claro, suas necessidades de suporte. A diversidade aqui é a norma. E quando a gente entende essa diversidade toda, a gente chega num ponto super importante: a inclusão. Porque, veja bem, a conscientização não é o objetivo final. Ela é, na verdade, a porta de entrada. É o primeiro passo para a gente construir um ambiente mais acolhedor, onde incluir se torna uma missão de todo mundo. Olha, um dos maiores obstáculos para a inclusão, sem dúvida, é a desinformação. Tem um mito muito comum por aí que diz que autismo é uma doença que precisa de cura. Mas o fato é bem diferente. Como é uma condição, o que se busca é acolhimento, é respeito, é suporte, não uma cura para a essência da pessoa. É super importante a gente mudar a forma de olhar para isso. Em vez de focar só nos desafios, a conscientização ajuda a gente a enxergar os talentos e as capacidades incríveis que muitas pessoas no espectro têm. Pensa bem, um foco impressionante, muita criatividade, uma memória afiada, pensamento lógico, honestidade, sensibilidade são características que só enriquecem a nossa sociedade. Então, beleza. Mas como a gente pode ajudar na prática, no dia a dia? Bom, a gente pode começar respeitando as particularidades sensoriais, como sensibilidade à luz ou a sons. A gente pode tentar usar uma comunicação mais clara, mais direta, evitar julgamentos, né? E, muito importante, incentivar a autonomia. São pequenas coisas que, somadas, constroem um mundo muito mais inclusivo. No fim das contas, acho que tudo se resume a essa frase poderosa: incluir é isso. Enxergar a pessoa por trás do diagnóstico. Ver o ser humano completo, com seus sonhos, seus talentos, sua individualidade, muito, mas muito além de qualquer rótulo. Bom, além dessa perspectiva social, existem outras maneiras de compreender essa experiência. Agora a gente vai explorar uma delas: o olhar do espiritismo sobre o autismo, que traz uma visão focada no acolhimento e num propósito maior por trás de tudo. E olha que interessante, a gente encontra aqui um eco daquela mensagem anterior. Se antes a gente falou em enxergar além do diagnóstico, aqui a perspectiva é muito parecida. É ver o autismo como uma experiência do espírito e não como um rótulo que define alguém. Dentro dessa visão, a nossa vida aqui é como uma grande escola, uma jornada de aprendizado para o espírito que é imortal. O autismo, nesse contexto, não é visto como um castigo ou um problema de jeito nenhum. É entendido como uma trajetória de evolução, cheia de aprendizados, tanto para a própria pessoa quanto para a família dela. E um ponto central aqui é a diferença entre o espírito e o corpo físico. Para a doutrina espírita, o espírito em si é sempre pleno, sensível, capaz. As limitações que o corpo físico pode trazer, às vezes na comunicação ou na interação, não diminuem em nada o valor ou a luz interior desse espírito. E a família, nesse cenário todo, tem um papel fundamental. A convivência vira uma espécie de missão compartilhada, sabe? Uma chance de todo mundo exercitar virtudes que são essenciais para o nosso crescimento, como paciência, compreensão, empatia e, claro, o amor incondicional.
É algo que faz todo mundo evoluir junto. E aí, quando a gente junta essas perspectivas todas, a social e a espiritual, o que acontece? A gente percebe que, mesmo vindo de lugares diferentes, elas chegam no mesmo lugar, na importância de valorizar a diversidade humana. Não importa se a gente parte do respeito aos direitos humanos ou da compreensão de uma jornada do espírito. A mensagem final é a mesma, é universal. A diversidade humana é uma riqueza. A neurodiversidade é parte dessa riqueza que torna a nossa experiência aqui tão mais interessante e completa. É uma mensagem que ressoa fundo, um convite para a gente olhar além da aparência, além do comportamento, além do rótulo. É um chamado para a gente conseguir enxergar a essência de cada pessoa, eterna, valiosa e cheia de luz. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão, uma pergunta para a gente levar para a vida. E se a nossa maior riqueza for justamente aquilo que nos faz diferentes? E se, no fim das contas, a nossa grande força como humanidade estiver exatamente aí, naquilo que nos torna únicos?